que o Salmo 119 é o maior de todos, isso você já sabe. Talvez ontem você já leu ele comigo, aqui no 183. Mas hoje eu quero te mostrar 4 características muito interessantes deste grandíssimo salmo. Eu quero te falar sobre o tamanho dele, eu quero te falar sobre o tema dele, eu quero te falar sobre a forma como ele foi escrito, eu quero te falar também sobre o autor deste salmo. Então, fica comigo porque este vídeo de hoje vai nos dar base para os próximos vídeos a respeito aqui do Salmo 119. Bora pro texto? Olá, e hoje nós estamos aqui para mais um vídeo do Projeto 183. São 183 dias aprendendo a estudar as Escrituras através do livro de Salmos. E hoje, no dia 131, na verdade, dia 131, nós vamos continuar estudando o Salmo 119. No dia de ontem nós apenas lemos o texto, porque é um texto bastante extenso, e a minha orientação para você é que hoje você releia o texto de fato. E caso você queira, para o vídeo agora, dá um pause, antes de a gente entrar no tema que a gente vai falar aqui agora, dá um pause no vídeo e releia o texto. Você vai levar aí cerca de 15 minutos lendo o texto como foi no vídeo de ontem, ok? Releia, se possível. Aqui está na Almeida Revista Atualizada, mas se possível, pegue outra versão, pegue a nova versão internacional, pegue a nova tradução na linguagem de hoje, a Bíblia Viva, nova versão transformadora, alguma outra versão para você ir se afeiçoando. Eu só não vou fazer isso aqui para que o vídeo não fique muito extenso, ok? E hoje eu quero tratar com vocês sobre 4 características do texto do Salmo 119, ok? São características que a gente vai perceber ao longo de todo o texto. A primeira característica que eu quero trabalhar aqui com vocês é a respeito do autor. A Bíblia não deixa clara quem é o autor. O autor não se apresenta e nem a tradição judaica demonstra saber quem é este autor, né? Ou pelo menos não deixou isso registrado para a gente. Assim como vários outros salmos, a gente tem lá que foi de Davi ou de Moisés, enfim. Porém, esse salmo a gente não tem isso aqui. Mas existem 2 suspeitas a respeito do autor. A primeira coisa que a gente sabe sobre o autor é que ele é um amante das Escrituras. Isso daqui a gente sabe porque, como a gente vai falar ali na parte do tema, o texto inteiro está voltado para esse tema, para a própria Bíblia Sagrada. Ele é um amante das Escrituras, ou seja, da revelação de Deus, ok? Então, a suspeita é que seja uma dessas 2 pessoas aqui que eu vou colocar. Ou Davi, ou o escriba Esdras. Um dos 2, quase que sem dúvida, foi o autor deste grande texto. De fato grande, né, e maravilhoso texto das Escrituras, ok? Então, a gente pode esperar do texto ou algo muito devocional, como Davi, né, faria a respeito dos seus textos, como ele sempre fez, ou algo com bastante conteúdo prático, porém com muita intensidade de conhecimento, que é o caso de Esdras. Mas, de qualquer forma, os 2 têm essa característica de estar voltado completamente para as Escrituras, seja qualquer um dos 2. E a gente percebe exatamente essas 2 características. O Salmo ele é extremamente devocional e, ao mesmo tempo, ele também é extremamente cheio de conteúdo a respeito da própria Bíblia, ok? Então, o autor, a gente fica nessa questão aqui. Será Davi ou será Esdras? Ou pode ser até algum outro, mas o que mais é indicado seria um dos 2. Bom, vamos falar então do tamanho, segunda característica. Primeiro, o Salmo tem 176 versículos, como você já viu aí na nossa leitura, né? Esse salmo, ele também tem 2.273 palavras.
Olha só quanta palavra, hein? E 10.907 caracteres. Ou seja, letrinhas. Isso eu estou falando da versão que eu separei aqui, que é Almeida Revista e Atualizada, tá bom? Vou até colocar aqui tamanho na Almeida Revista e Atualizada. Nas outras versões, a quantidade de versículos se mantém a mesma, mas a quantidade de palavras e a quantidade de caracteres pode e com certeza vai variar, ok? Mas em média, é isso aí que nós temos no texto. É o maior capítulo de toda a Escritura. E olha que interessante. Ele não só é o maior capítulo de todas as Escrituras, como ele atrai a atenção de todos por causa do seu grande, enorme tamanho. Isso colocaria a gente para pensar. E para pensar justamente no ponto 3. Se todos nós ficamos admirados do tamanho desse texto, eu acho que Deus proveu deixar esse texto, este cântico, este grande salmo, este grande capítulo de todas as Escrituras com este tema. Eu acredito na provisão, na providência divina, né, de que foi com um propósito isso, para que a gente volte os nossos olhos para o tema desse texto. E qual é o tema desse texto? Qual é o tema de todo o Salmo 119? Será que você já percebeu qual é o tema? Se você já entendeu qual é o tema deste salmo, coloca aqui embaixo nos comentários. Dá um pause aí no vídeo, coloca aqui embaixo nos comentários, deixa eu saber se você já realmente percebeu isso. E se você percebeu corretamente, depois eu vou comentar aí, replicar o seu comentário, responder o seu comentário. Agora, dê só uma olhada nos, sei lá, escolha qualquer versículo, qualquer um. Pegue todos os versículos aí do Salmo e você vai perceber, vai ser muito difícil você não encontrar em um versículo aí algo que se volte para a palavra de Deus. O tema por completo de todo o texto é a própria palavra de Deus. Olha que interessante. Na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, inspiradas por Deus, o próprio Deus providenciou que o maior texto de toda a Bíblia fosse completamente voltado para a própria Bíblia. Isso deveria falar algo para mim e para você. Isso deveria chamar nossa atenção para o fato de que devemos nos voltar para a Bíblia. O maior capítulo de toda a Bíblia se volta para toda a Bíblia. Se volta completamente para a Bíblia. Se você for analisar, e nós vamos fazer isso um pouquinho mais para frente, em alguns dos próximos vídeos, na série desse Salmo, nós vamos perceber que quase todos os versículos citam diretamente as Escrituras. Quase todos os versículos. Eu acho que, à exceção de uns 4 ou 5 versículos dos 176 versículos, uns 4 ou 5 que não citam diretamente as Escrituras. Todos os outros vão falar o seguinte, vão usar os seguintes termos: palavra, juízos, lei, veredas, caminhos, mandamentos. Deixa eu ver mais algum aqui. Preceitos, decretos, etc. Toda vez que você for ler esse salmo, que você encontrar um desses termos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8? Isso. 8 termos aqui, pelo menos. Isso porque eu olhei só alguns aqui, ó. Promessas. Já tem outro aqui, ó. Acabei de ver. Promessas. Todos eles estão voltados ou indicando a própria palavra de Deus. Pode ver, pode ir versículo por versículo, você só vai encontrar cerca de 4 ou 5 que não tenha um desses termos aqui, ou termos correlatos, mostrando que o tema completo do texto é a própria palavra de Deus. Pois bem, e por fim, algo também que a gente vai ver com um pouco mais de calma em outro texto,
em outro vídeo, é a forma deste capítulo. Este capítulo, deixa eu dar uma separada aqui nessas características, certo? A forma deste capítulo é a seguinte: ele é separado em 22 estrofes. Cada uma dessas estrofes possui 8 versículos. Ele é feito com uma perfeição, vamos dizer assim, de forma, uma perfeição geométrica, vamos dizer assim, muito grande. Por quê? São 22 estrofes. O alfabeto hebraico, ele possui 22 letras. E cada uma dessas estrofes, os salmos foram escritos em hebraico, né? E cada uma dessas estrofes, na língua hebraica, no original que foi composto, cada uma dessas estrofes se inicia com uma letra do alfabeto hebraico. Olha só que interessante. E não só a estrofe inicia, como os 8 versículos daquela estrofe se inicia com aquela letra do alfabeto hebraico. É mais ou menos assim. É como se eu dividisse um texto, vamos falar no português. Eu pego um texto e faço um texto com 23 estrofes, vamos falar das 23 letras, não vamos falar de 26, né, com Y, W, Y e K, né, K, W, Y, sem contar isso, mas de A a Z, eu pego e faço 23 estrofes, cada uma, vamos dizer, na minha cabeça aqui, com 3 versos, e os 3 primeiros começam com a letra A. Então, A não sei o que, A não sei o que, A não sei o que. Né? A primeira palavra começa com A. Os próximos 3 versos vão começar com B. B, B, B. Os outros 3 vão começar com C e assim por diante até chegar na letra Z. Foi assim que foi construído o Salmo 119. Os 8 primeiros versículos começam com a primeira letra do alfabeto hebraico. Os 8 seguintes começam com a segunda letra do alfabeto hebraico. Os 8 seguintes começam com a terceira letra e assim sucessivamente até a 22ª letra do alfabeto hebraico. Olha a perfeição. E o autor fez isso justamente para facilitar a memorização desta grande música, deste grande salmo, deste grande poema que os judeus, os hebreus, eles cantavam. Olha que lindo. Olha que grande hino de louvor que exalta a palavra de Deus. Você percebe a importância da palavra de Deus através só dessas características do texto do Salmo 119? Pois é, dedique-se cada dia mais a estudar as Escrituras Sagradas e você vai, sem dúvida alguma, crescer em graça, crescer em conhecimento, crescer em sabedoria todos os dias. Conta comigo para isso. Nós estamos aqui em todo o projeto A Bíblia Simples. Entra no nosso canal do Telegram, tem o link aí embaixo para que você seja avisado de todos os nossos conteúdos. Tem surpresa aí no final deste mês e também no mês de dezembro vai ter algo muito especial que eu estou preparando para toda a galera aqui do A Bíblia Simples, tá bom? Que Deus te abençoe, fica ligado e até a próxima!